Parte 1. Nasce o homem. Theodore John Kaczynski, apelidado Ted Kaczynski, nasceu em 1942, Illinois, Estados Unidos. Filho de Wanda Teresa e Theodore Richard Kaczynski. Com pouco tempo de vida, foi acometido por uma doença cujos sintomas incluíam severas urticárias em todo seu corpo, o que levou o mesmo a ser internado e mantido em isolamento hospitalar, com contato social extremamente limitado, o que causou a limitação na habilidade emotiva do mesmo, como a falta de contato social e a apreensão das memórias do período de exclusão, além de desenvolver uma forte empatia por animais indefesos e enjaulados. Frequentou, do primeiro ao quarto ano letivo, Sherman Elementary School, onde fora descrito como saudável e bem ajustado. A família se mudou em 1952, 3 anos após o nascimento de seu irmão mais novo, David, para Evergreen Park, o que levou Ted a ser transferido para Evergreen Park Central School, onde realizou o teste medidor de seu coeficiente de inteligência. O teste resultou em 167 pontos, comparável a personalidades como Stephen Hawking e Albert Einstein, levando o mesmo a pular a sexta série. Este evento fora descrito pelo mesmo como crucial, uma vez que antes era sociável e exercia o papel de liderança, mas agora não se sentia incluso com as crianças mais velhas, que sofreram bullying. A família era descrita como tendo uma mentalidade cívica, onde os pais fariam de tudo por seus filhos, gerando crianças inteligentes, tendo Ted se destacando entre os conhecidos, dizendo que nunca conheceram ninguém tão inteligente como ele, mas também sendo estritamente solitário e um homem velho antes do tempo. Sua mãe lembrava de Ted como tímido e indiferente em situações sociais, cogitando em colocá-lo em um estudo de crianças autistas, mas desistindo ao ver a forma abrupta e fria que Bettelheim, diretor e líder de estudo, tratava os pacientes. Ted destacou-se no ensino médio na área acadêmica, mas também tocava trombone na banda e fazia parte de grupos de matemática, biologia, moeda e dos clubes alemães. Ainda assim sendo considerado desconhecido por colegas que o descreviam como um cérebro ambulante, não possuindo personalidade individual. Seu interesse pela matemática cresceu, da qual gastava a maior parte do tempo estudando e resolvendo problemas avançados, associando-se então com os garotos de maleta, indivíduos compartilhantes de interesses envolvendo ciências exatas. Um dos membros relatou que Ted era, entre aspas, o mais inteligente da turma, quieto e recluso até que o conhecessem. Após isso, ele conversaria bastante. Estando à frente de seus colegas academicamente, Ted fora colocado em uma aula de matemática avançada, da qual imediatamente dominou todo o material, pulando a 11ª série e, após frequentar a escola de verão, se formando aos 15 anos, recebendo bolsa em Harvard, entrando na faculdade aos 16. Em Harvard, morou em casas compartilhadas por calouros jovens como ele, que o lembravam como, abre aspas, evitando contato, mas sendo um gênio, fecha aspas. Enquanto outros relatavam como, abre aspas, não sendo muito averso às situações sociais, como dizem, sendo quieto, porém gentil, fecha aspas. Em seu segundo ano, Ted participou de um experimento psicológico, parte do projeto MK Ultra, propositalmente brutal, do qual os participantes eram informados que iriam debater filosofia pessoal com um colega. Assim, montariam ensaios detalhados de suas crenças e aspirações pessoais. Ensaios esses entregue a um advogado anônimo que confrontaria e menosprezaria, em sessões posteriores, os estudantes, repetindo diversas vezes as suas expressões de raiva de volta para eles. O experimento durou 3 anos, com Ted sendo humilhado e insultado semanalmente, durante 200 horas somadas. Seu irmão David perguntou por que de ter continuado no experimento, ao que Ted respondeu com: "Eu queria me defender. Queria provar que eles não conseguiriam me quebrar." Parte 2. Nasce a ideia. O pouco que Ted conversava com seus colegas fora destruído após o experimento. Um deles assume ter ficado magoado por Ted ter esquecido sua amizade. Relembra que antes mesmo da experiência, Ted já demonstrava ideias antitecnológicas. Matriculou-se na Universidade de Michigan após terminar Harvard, onde concluiu mestrado e doutorado em matemática, especializando-se em análises complexas. Com 25 anos, em 1967, após completar os estudos, tornou-se o professor mais jovem assistente de matemática na Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde lecionou cursos de graduação em geometria e cálculo, sendo não apreciado por seus alunos devido ao seu aparente desconforto e sua didática ser passada diretamente das apostilas, sem responder muitas perguntas. Ted disse que seus superiores eram idiotas por crerem que ele seguiria uma carreira acadêmica, quando ele só juntava dinheiro para poder se isolar logo depois. Demitiu-se de Berkeley e foi para Lombard, Illinois, na casa de seus pais. Em 1971, mudou-se para uma cabana remota que construíram em Lincoln, Montana, onde poderia apreciar a vida simples e tranquila, vivendo com pouco dinheiro e sem eletricidade ou água encanada, ocasionalmente trabalhando e recebendo apoio monetário da família. Seu objetivo era tornar-se autossuficiente,
com uma vida em harmonia com a natureza de forma autônoma, independente do mundo moderno e preservando sua liberdade. Neste período, aprendeu sobre o rastreamento de caça, identificação de plantas comestíveis, agricultura orgânica e tecnologia primitiva. Se locomovia a pé ou de bicicleta, visitando bibliotecas para ler livros clássicos em seus idiomas originais, estilo de vida comum em Montana. Ted Kaczynski pensava que, vivendo dessa forma, poderia escapar do industrialismo e da sociedade moderna. Percebeu, porém, que era impossível viver pacificamente em harmonia com o selvagem, enquanto da destruição da floresta ao redor de sua cabana, efetuada por imobiliárias e indústrias. Em resposta, Ted começou a sabotar os avanços próximos e se dedicar ainda mais aos estudos sociológicos e filosóficos, como obras do francês Jacques Ellul, notável anarquista cristão. Parte 3. O Unabomber. Após isso, Ted decidiu um novo curso de ações que marcaria a história dos Estados Unidos para sempre. 25 de maio de 1978, um civil encontra um pacote endereçado com selos dos Correios no estacionamento da Universidade de Illinois. O pacote foi entregue à pessoa a quem era endereçado, o professor da Universidade de Northwestern, Buckley Crist Jr., que não reconheceu a encomenda e chamou um segurança do campus. Quando o pacote foi aberto, detonou, cortou e queimou as mãos do segurança que o abriu, ferindo-o severamente. Ted era inteligente e cuidadoso. Isso demonstrava no modus operandi e as bombas que ele fabricava. Ele se barbeava, ia para cidades vizinhas de ônibus e enviava as bombas pelo correio ou as deixava em lugares para serem encontradas, com cuidado para nunca ser visto. Quando voltava para casa, não entrava em contato com ninguém até que a barba crescesse. Seus vizinhos nunca desconfiaram de nada. Inclusive, Ted os ajudava com marcenaria e outros trabalhos de seu talento matemático. As bombas que ele fazia eram feitas com basicamente lixo. Metais comuns, pólvora preta, canos, temporizadores de cozinha. Ainda por cima, desses materiais irrastreáveis, fazia pistas enganosas, digitais falsas, além da inclusão de iniciais FC em suas bombas, significando Freedom Club. Para despistar ainda mais as investigações, que já eram muito dificultadas pela falta de pistas. Ted afirmou em entrevistas que o FBI é burro, incompetente e uma piada completa. 9 de maio de 1979, graduado da Universidade de Northwestern, John Harris, sofre severos cortes e queimaduras nos braços ao abrir uma caixa de charutos que parecia um presente, deixada em uma sala para graduandos. 15 de novembro de 1979, o voo 444 da American Airlines, que ia de Chicago com destino a Washington, D.C., se enche de fumaça após uma bomba no compartimento de bagagem falhar em detonar. O avião consegue pousar, mas alguns passageiros sofrem danos pulmonares ao inalar a fumaça. 10 de julho de 1980, presidente da United Airlines, Percy Woods, recebe um livro chamado Ice Brothers, de Sloan Wilson. Ao abrir o pacote, explode machucando seu rosto, braços e pernas, mas carecendo de danos permanentes, uma vez que ele conseguiu andar até a casa dos vizinhos para que chamassem ajuda. 8 de outubro de 1981. Um explosivo em um pacote marrom de 30 cm por 20 é amarrado por um fio e encontrado em um corredor da Universidade de Utah. Felizmente, a área imediata foi evacuada e a bomba foi detonada de forma segura. 5 de maio de 1982. Uma bomba é enviada ao Departamento da Ciência de Computação da Universidade de Vanderbilt e detona nas mãos da secretária do chefe do departamento, sofrendo queimaduras e cortes nos braços e tórax, ainda que avaliadas como condição boa. Ben Purser, agente do FBI, diz que o explosivo é de baixa qualidade, porém não faz ideia de como foi feito. 2 de julho de 1982. Um pacote envolvendo uma bomba é deixado na sala de descanso da Universidade da Califórnia. Explode e machuca um professor de engenharia, Diogenes G. Angelakos, que sofreu ferimentos nas mãos e rosto, mas ficou em condição boa, segundo os médicos. 15 de maio de 1985. Outra bomba para a Universidade da Califórnia, que dessa vez machuca um estudante de engenharia chamado John Hauser, que acabou tendo sua mão e braço direito desfigurados pela explosão. 13 de junho de 1985. Um pacote suspeito é enviado à divisão de fabricação da Boeing, sendo detonado de forma segura, mas perdendo a maior parte das evidências. 15 de novembro de 1985, uma bomba é enviada ao professor James McConnell, da Universidade de Michigan. A explosão machucou o alvo e seu assistente. A bomba incluiu uma carta que pedia para o professor analisar a tese de um aluno. 11 de dezembro de 1985, uma bomba que foi deixada no estacionamento acabou matando Hugh Campbell Scruton, dono de uma loja de eletrônica em um shopping. 20 de fevereiro de 1987, um atendente de uma loja de eletrônicos percebe um homem deixando um pacote suspeito no estacionamento. Essa testemunha ajudou a fazer o famoso retrato do Unabomber. A bomba infelizmente explodiu, ferindo o filho do dono da loja, Gary Wright. Teve lacerações no rosto, braços e pernas.
22 de julho de 1993. Uma bomba enviada ao Dr. Charles Epstein, geneticista da Universidade da Califórnia, em sua casa em Tiburon. Explode e destrói sua cozinha, machucando seus braços. Perdeu alguns dedos, quebrou o braço direito e teve lacerações no estômago. 24 de junho de 1993. Uma bomba enviada a David Galantorn, professor da Universidade de Yale. Explodiu quando mesmo abria seu correio em seu escritório. Sofreu machucados severos no abdômen, peito, rostos e mãos, perdendo vários dedos. 10 de dezembro de 1994. Uma bomba enviada à casa de Thomas Mosser, executivo de publicidade. Explode, levando o homem a falecer. 24 de abril de 1995. Uma bomba enviada a Gilbert B. Murray, presidente da Associação de Silvicultura da Califórnia. Explodiu em suas mãos e acabou matando. Parte 4. A sociedade industrial e seu futuro. Durante seus anos em solitude, Ted escrevera um manifesto de 35 mil palavras, onde detalhava seus mais íntimos pensamentos sobre a tecnologia e a sociedade. Em 1995, enviou cartas a meios de comunicação com este manifesto, para que fosse publicado, com ele afirmando que buscava por cessar seu terrorismo caso aceitassem sua exigência. O manifesto é a prova definitiva de que Theodor Kaczynski não era apenas um terrorista recluso e delirante, mas que era de fato um gênio. Vendo que nesse trabalho previu com exatidão as consequências do crescimento exagerado da tecnologia na sociedade moderna, com dizeres afirmando sobre a destruição constante da natureza, aumento exponencial de distúrbios mentais e problemas sociais, e o principal problema, a restrição da liberdade e dignidade humana pelo meio tecnológico, dizendo que deixamos de ter controle sobre nossas próprias vidas e destruímos a nossa autonomia. Quando um novo aparelho tecnológico é introduzido à sociedade, logo será obrigatório e seu uso será imposto com o passar do tempo, exemplificado como o automóvel, o celular e os computadores. Este é o ilusionismo da tecnologia. Se apresenta como liberdade, mas sempre se torna mais uma restrição. Isso se prova mais real do que nunca nos tempos modernos. Restaurantes que carregam cardápios em QR Codes, empregos que se apresentam pela internet e as relações sociais se prendem cada vez mais indefinitivamente pela tecnologia, onde uma simples conversa torna-se algo frio por uma tela. Hoje, mais do que nunca, é extremamente difícil ter conexões verdadeiras com outras pessoas, já que somos sobrecarregados de informações inúteis e estamos completamente anestesiados perante aos conflitos sociais e psicológicos da vida. Agora, todos sofrem de alguma forma de distúrbio mental, como a depressão, que recentemente acomete mais e mais jovens, que não conseguem encontrar razão na vida complexa que a sociedade moderna impõe, e se sentem completamente esmagados pelas normas sociais, onde esse mesmo jovem é sujeito ao estupro de sua mente por falsos profetas, carregando apenas mensagens de destruição. Todo dia se vê mensagens da mídia de que, se não obedecermos, o mundo de certo acabará por conta do aquecimento global ou opressão de algum inimigo estatal, como a Rússia é pintada hoje. A liberdade humana realmente foi posta sobre restrições extremas em recentes anos, mais e mais pessoas sendo presas e violentadas por explorarem suas ideias e valores. Pseudopensadores sem valor, charlatões vendendo produtos de falsa liberdade e qualquer um que questione é posto nos paredões judiciais ou sociais do cancelamento. Há também aqueles que tiveram vantagem desses meios opressivos de poder e surfam em meio à falta de liberdade das pessoas para terem lucro. Na política, também há o fator tecnológico. No Brasil, por exemplo, eleições são feitas de modo que quem vota não tem certeza do que faz, sendo a urna eletrônica facilmente manipulável. Afinal, todo instrumento tecnológico é sujeito a adulterações pelas mãos capazes. O principal fator da destruição social humana é o progresso apenas por progresso. Ver o quão longe a sociedade é capaz de chegar ao extrapolar os limites do que deveria ser aceitável. Hoje, as pessoas dependem de inteligências artificiais, já que a natural inteligência humana foi cortada e amarrada pela sociedade. Jovens buscando não pelas informações de como resolver problemas, mas sim pelas respostas diretas de uma máquina que é constantemente alimentada por adultos manipuladores, que buscam um mundo um pouco mais obediente para poder impor as exigências e destroem a liberdade humana. Parte 5. O fim do terror. Com a publicação do manifesto, o FBI achava buscar por um grupo devido ao uso de nós e nosso no manifesto. Buscaram até por um homem, cujo primeiro nome seria Nathan,
por conta de um fragmento de uma nota encontrado em uma bomba. Logo, o FBI teve uma ideia melhor. Em conjunto com os meios de comunicação, começaram a pesquisar em faculdades em busca de provas na forma de escrito do autor. Enquanto isso, Linda Patrick, esposa de David Kaczynski, lia o jornal e percebera que soava estranhamente com os pensamentos de seu cunhado. Ela foi até David e questionou se ele pensava que Ted poderia ser um Unabomber. David, que amava muito seu irmão, achava que era impossível que Ted fosse capaz de machucar pessoas e que não passava de um homem recluso que não queria ter parte na sociedade moderna. Porém, ao ler o manifesto, percebera que realmente parecia muito com a escrita e as teses de seu irmão. Então, foi até as faculdades onde Ted estudara e comparou seus trabalhos com o manifesto, dando combinação perfeita. 3 de abril de 1996, Lincoln, Montana. Ted estava em sua cabana, quando 2 homens de aparência velha e inofensiva batem na sua porta. Ele pensa que são apenas caçadores ou pescadores buscando por informações. Abrindo a porta e conversando um pouco, ele então recua para dentro da cabana, indo pegar seus sapatos, quando um dos homens o puxa e joga para o chão, fora da cabana. Em poucos segundos, diversos agentes do FBI surgem dos montes e das árvores, cercando a cabana. Ted fora detido como o principal suspeito de ser o Unabomber. Dentro da cabana fora encontrada uma máquina de escrever, usada para escrever o manifesto. Um pacote, que depois foi identificado como bomba, pronta para ser enviada. Partes e componentes de armas e bombas caseiras. Livros criptografados que detalhavam o bombardeamento de experimentos e a inexpressividade dele em ter cometido os assassinatos, até mesmo dizendo que era uma pena que as bombas não teriam funcionado corretamente. Abre aspas, eu consigo fazer bombas detonarem, mas por algum motivo elas não matam. Fecha aspas. Ted, com a aparência áspera, final, em suas palavras, eu morava na floresta, dentro de uma cabana. Ninguém iria me ver. Fora levado à prisão, sendo ovacionado por jovens no caminho. Afinal, ele tinha se tornado símbolo da resistência naturalista. Diversos jornalistas acharam sua morada, tirando diversas fotos e filmagens, quase que em um ato de vingança contra a vontade de se isolar de Ted, invadindo a sua propriedade para mostrar a ele que tudo que prezava havia acabado. Todo o cerco contra Ted foi de incômodo ao xerife, que não respeitava o FBI por não confiar nele nem em seus homens, ficando em Lincoln por 6 semanas, sem contar qual casa iria invadir, fechando o espaço aéreo e as rodovias, levando ao local. A mídia confrontava a mãe e o irmão de Ted, provando que Ted estava certo no que tangia a sociedade se livrar da liberdade individual pelo sensacionalismo. Uma mulher acabara de descobrir que seu filho era um criminoso e era questionada. Você sabia que seu filho era um Unabomber? Como se sente sabendo que seu filho matou pessoas? O irmão de Ted, David, afastava os reportes de sua mãe, mas ele mesmo estava em um abismo emocional, após descobrir que seu querido irmão era, na realidade, um criminoso, que custara mais de $1 milhão ao FBI e a vida de outras pessoas. Linda Patrick ficou conhecida como a mulher que resolveu o caso Unabomber. Parte 6. Consequências. Ted recebeu advogados, que pediram a ele que afirmasse loucura ou alguma doença mental. Afinal, a insanidade daria a ele um julgamento mais leve. Ted achou a ideia revoltante. Afinal, ele não era louco. No dia 8 de janeiro de 1998, tentou demitir os advogados para que Tony Serra o defendesse. Se fosse julgado como insano, todo o seu trabalho seria descartado como os atos de um homem louco, e não uma análise da sociedade moderna e como ela iria acabar. O pedido foi mal sucedido e Ted tentara cometer suicídio em 9 de janeiro de 1998. Vários psiquiatras e psicólogos forenses o diagnosticaram com esquizofrenia paranoide. Ted posteriormente disse que 2 psicólogos da prisão o analisaram, afirmando que não havia indicativos de esquizofrenia e que era um diagnóstico político ridículo. No dia 21 de janeiro de 1998, foi considerado apto a ser julgado. Tentaram colocar a pena de morte, porém se esquivou disso, declarando culpado no dia seguinte e aceitando a prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Ele foi condenado a 8 prisões perpétuas na prisão de segurança máxima ADX Florence, em Florence, Colorado. Em 2006, os itens foram leiloados. A receita líquida foi de $15 milhões, que foram usados na restituição das vítimas. A correspondência e os documentos pessoais de Ted também foram leiloados, porém, foram removidos desses documentos menções às vítimas de Ted, que contestou isso como forma de violação da liberdade de expressão, sem sucesso. O leilão arrecadou $232 mil. Parte 7. O fim. Na prisão, Ted escrevera outras obras, como Moralidade e Revolução em 1999, Navio de Tolos, também em 99, Quando a Não Violência é Suicídio, em 2001,
Atinja onde dói em 2002, A Revolução se aproxima em 2005 e A Estrada para a Revolução, também de 2005. Em dezembro de 2021, foi transferido para o Centro Médico Prisional FMC Butter, na Carolina do Norte, sem detalhes do motivo de sua transferência. Porém, em uma carta, Ted disse estar sofrendo de câncer terminal e que sua expectativa de vida era de menos de 2 anos. Na data da publicação desse vídeo, Fyodor Kaczynski ainda está vivo e cumprindo sua pena. Ted foi e é de extrema importância para o mundo atual. Infelizmente, a maneira como o mundo ouviu seus avisos fora violenta. Porém, sua mensagem foi de quem verdadeiramente se importa com a natureza e as consequências de ignorar a mesma e apenas extrair seus recursos, sem nunca a devolver. Seus atos instigaram jovens que também notaram a importância da vida natural sem tecnologia, apesar de que nenhum deles era tão inteligente quanto Ted, e muitos não tinham um norte, buscando apenas causar o caos na esperança de que os governos notassem e parassem com o progresso tecnológico, o que obviamente não funcionou. Como Ted dizia, não adianta atacar quem está embaixo, mas sim aqueles que são os cabeças do progresso. Somente assim é possível impedir o avanço excessivo. Hoje, a dependência tecnológica atinge níveis nunca antes documentados na história humana. A vida tornou-se um caminho pavimentado por máquinas, sem mais conexões verdadeiras. Empresas como a Coca-Cola e Nestlé montam máfias do açúcar para aprisionar pessoas em seus próprios corpos, as viciando em substâncias e tornando esse vício sustentável por meio da tecnologia, onde a comida açucarada é entregue diretamente em casa através de aplicativos. Empresas como Meta e Twitter fazem questão de escravizar a mente de todos que acreditam necessitar desses meios para terem relações sociais. O Tinder é usado especificamente para manter os jovens sexualizados e aprisionados como objetos sexuais, que não conseguem se dar valor. Os homens são vistos como descartáveis e que não podem ter confiança, liberdade ou autonomia, se não são considerados tóxicos, enquanto, ironicamente, são mantidos como hipersexuais que não conseguem se manter em uma relação estável e amorosa, pois não conseguem partilhar da sensação libertadora de se conectar emocionalmente com uma pessoa do sexo oposto, pois a internet faz questão de manter esses homens à beira do abismo emocional, deprimidos, ansiosos e fracos. A quebra da masculinidade é vital para manter a sociedade escravizada pelas grandes empresas e governos, enquanto homens que não entendem as próprias funções básicas vendem uma red pill como solução para os seus problemas, onde covardemente culpam outras pessoas ao invés de entenderem que estão corrompidos por dentro por conta do avanço tecnológico. Você hoje sente-se liberto da sociedade tecnológica? Sente-se livre? Se sim, vives uma doce ilusão dos nichos e subcomunidades da internet. Assim como nós, você está igualmente preso e o único jeito de se libertar é emancipando o homem do governo. O governo tem de servir ao homem e não o contrário. A tecnologia tem que ser mínima para o bem da saúde mental. Mas no fim, é impossível ensinar liberdade a uma geração de escravos. Por isso, de pouco em pouco, temos que nos libertar, seja pacificamente, como é preferível, para não nos tornarmos corruptos perante o poder que a violência nos traz, ou violentamente para uma revolução rápida e efetiva. Mas isso cabe aos revolucionários, não aos libertos. Dito isso, cuide-se, pesquise, tente se conectar com pessoas e não simulacros virtuais delas. Desejamos a ti o melhor, pois assim como você, trilhamos um caminho de liberdade, e esse caminho é sempre o mais perigoso. Até a próxima.